Lucas 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Pedro e João, os 2 discípulos mais chegados. E eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem como um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. Eles encontraram então um servo, encontraram um criado que estava carregando o cântaro de água. E deveriam seguir o homem para chamar então o dono da casa. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Amém. Obrigado, Senhor. O texto que melhor relata o que acontece daqui para frente é o texto de João. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 vão contar com mais detalhes a conversa que acontece nesse cenáculo, nessa sala ampla, em que Jesus decidiu e desejou celebrar uma última ceia pascal com os seus discípulos. Ele estava dentro do rito judaico, era a semana dos pães sem fermento, estavam nos preparativos para a Páscoa, a festa judaica que celebrava, relembrava a saída deles do Egito. E nesse processo, então, de rememorar o que Deus fez no Egito, Jesus institui uma nova festa, uma nova celebração, que é a conhecida Páscoa cristã. A Páscoa cristã não tem a ver com o Egito, nem com Faraó, nem com Moisés. A Páscoa cristã tem a ver com a celebração da última ceia, que é um memorial da morte de Jesus. Mas neste cenáculo em que Jesus celebrou a ceia e, portanto, instituiu o memorial da sua morte, neste mesmo cenáculo estavam os discípulos reunidos quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então nós temos, no mesmo local, dois marcos interessantes. A ceia pascal, a ceia que instrui acerca da morte de Jesus, mas também a descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos naquele lugar, aguardando, conforme Jesus ordenara: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o cenáculo, ele é tanto o lugar da comunhão da ceia, como ele é o lugar da comunhão do Espírito. Por isso eu penso que chamar aquela nossa sala lá atrás de cenáculo é um nome próprio. É um lugar para que a gente celebre a nossa comunhão nas orações. É um lugar para que a gente celebre as nossas reuniões para
conversarmos acerca de Jesus e das nossas experiências com Ele. É um lugar para nos lembrarmos de Jesus e para falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus. É um lugar para orarmos. É um lugar para esperarmos, ouvir o que Deus vai fazer e para experimentarmos o que Deus faz entre nós. Um lugar para a gente buscar o Espírito Santo. Um lugar para a gente ser revestido de poder. A gente precisa de lugares assim. Um cenáculo. No cenáculo aconteceu, como eu disse, a conversa entre Jesus e seus discípulos. Eu quero usar o Evangelho de João para lembrarmos do que aconteceu lá. No cenáculo aconteceu o lava-pés. No cenáculo, Jesus ensinou aos seus discípulos que eles não deveriam disputar a primazia, não deveriam disputar para saber qual deles era o maior. Mas foi no cenáculo que Jesus deu uma lição cabal, uma lição definitiva, quando ele tirou a sua capa, a sua túnica. A capa se usava mais na rua, mas ele tirou a túnica, cingiu-se de uma toalha, pegou uma bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, colocando-se na condição de servo. Depois de ter feito isso, disse para os discípulos: entenderam o que eu fiz? Eu, sendo o Senhor, me coloquei na condição de servo, e é isso que vocês devem fazer. Jesus ensinou os discípulos que eles não deveriam preocupar-se em quem domina, mas deveriam preocupar-se na melhor maneira de servir uns aos outros. Disputa de poder não tem a ver com o modelo que Jesus propôs para a sua igreja. A lição teatral que Jesus fez foi para que entrasse de vez na cabeça dos discípulos. Ele já havia falado para eles: vocês não serão como os outros, que governam e oprimem uns aos outros. Vocês não serão assim. Quem dentre vocês quiser ser o maior, deverá ser servo de todos. Mas parece que a linguagem verbal, a oralidade do ensino, não era suficiente para eles. Então Jesus decidiu demonstrar e se fez servo de todos. Ele já havia dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender quem é o nosso modelo, quem é a nossa referência. Hoje muita gente se inspira em modelos de liderança, em modelos de eficiência, em modelos de sucesso, que, em geral, demonstram que quem tem mais força, quem tem mais capacidade, tem mais habilidade, tem mais inteligência, tem mais energia, governa, preside. Quem são os empresários de sucesso? Quem são as pessoas que conseguem exercer influência? Quem são os influenciadores digitais? Nós temos adolescentes querendo ser youtubers para exercerem influência sobre os outros. Temos muita gente pensando em ser líder, em governar, em chegar ao poder, os melhores cargos. Antigamente eram os títulos de nobreza, agora são as posições de influência. Mas continua sendo poder para governar, poder para senhorar-se dos outros. Nós temos que resistir a estas coisas. O nosso modelo é Jesus. Temos que resistir ao modelo de supremacia masculina ou ao modelo de supremacia feminina. Temos que resistir ao modelo de supremacia dos mais fortes, porque são mais jovens e vigorosos, ou supremacia dos mais velhos, porque são mais experientes. Temos que entender que o modelo de Jesus é servir e não ser servido. É ajudar e não dominar. É libertar e não escravizar. E de todas as tiranias, a que mais me deixa indignado, já disse isso algumas vezes, é a tirania religiosa, porque ela é feita em nome de Deus.
E Deus não é um tirano. Então nós temos que resistir a estas coisas. Lutar contra estas coisas. Jesus no cenáculo estava ensinando os seus discípulos a serem servos uns dos outros. Ele queria que eles entendessem. E é interessante como Jesus tem uma inclinação por Pedro e por João. Há uma pergunta curiosa: quem é o discípulo preferido de Jesus? Alguns de nós vão preferir Pedro, porque Pedro é o líder. Pedro é aquele que vai assumir o colégio apostólico e vai, de fato, tocar a obra, não é? Mas quando a gente pensa na questão da intimidade de Jesus, é bem provável que o discípulo preferido de Jesus fosse João. Porque na ceia quem reclinou a cabeça no peito de Jesus foi João. João foi chamado de o discípulo amado. Ele chamava a si mesmo. É verdade que ele se dava esse título, o discípulo amado. E quando começou a conversa, que lemos aqui, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Eles começaram a perguntar: quem é, quem é, quem é? Pedro está longe e sinaliza para João: quem é? Pergunta para ele quem é. E Jesus fala para João, conversa de pé de ouvido: aquele a quem eu molhar, der o bocado de pão molhado no vinho. E Jesus molha o pão no vinho e oferece para Judas. Aliás, Jesus era destro. Sempre se alimentava com a mão direita. As pessoas naquela cultura usam a direita. Então Jesus molhou o pão no vinho e deu para Judas. Judas provavelmente estava à direita de Jesus. João estava à esquerda, reclinando a cabeça no peito. O discípulo amado de um lado e o traíra do outro. Essa é a ceia. Esta é a cena da ceia. E Pedro longe, do outro lado da mesa. Jesus tinha seus discípulos perto, porque queria estar com ele, porque o cenáculo não é só um lugar de ensino. O cenáculo também é um lugar de intimidade. Jesus precisava de um lugar para ter intimidade com seus discípulos. Ele não queria a multidão. Ele pediu que os discípulos encontrassem um local onde ele comeria ceia com eles. Se nós precisamos aprender acerca do serviço, nós também precisamos aprender acerca da intimidade com Jesus. Nós precisamos de um cenáculo. Nós precisamos ter um espaço, e eu não estou falando de um espaço físico, mas de um tempo, de um momento, de um jeito, de uma forma de desenvolvermos a nossa intimidade com Jesus. É preciso que você e eu, de alguma maneira, nos encontremos de uma forma mais pessoal com Jesus. Jesus não pode ser só um referencial distante. Jesus não pode ser apenas aquele de quem os outros falam. Jesus não pode ser aquele que a gente conhece porque ouvimos falar tanto dele que ele se torna um personagem real para nós. Desde cedo nós vimos imagens de Jesus. Os cariocas, se erguerem uns poucos olhos, vão ver o Cristo Redentor com os braços abertos sobre a Baía da Guanabara. Há muitas imagens que são associadas a Jesus. Talvez nenhuma delas seja o rosto exato de Jesus, e não importa qual é o rosto de Jesus. O que nós precisamos não é ter uma imagem de Jesus. Nós precisamos é ter um relacionamento com Jesus. Muitas pessoas têm uma ideia de quem é Jesus. Ouviram falar muito de Jesus. Leram os evangelhos. Concebem algo sobre ele. Mas nós temos que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Intimidade com Jesus. E talvez você vá me dizer: Zé, como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo intimidade com alguém em quem eu não toco? Intimidade para mim é algo do toque, da aproximação.
Quando a gente fala da intimidade do lar, estamos falando da intimidade do casal, não é? A intimidade do quarto, a intimidade da cama, da porta fechada. Quando a gente fala em intimidade, a gente fala de coisas que são possíveis a dois. E talvez você se pergunte, como eu posso ter intimidade com Jesus a quem eu não vejo? Como eu posso ter intimidade com Jesus a quem eu não posso tocar? Como é que eu posso desenvolver intimidade assim? Eu não consigo ter intimidade virtual. É por isso que a gente tem que andar no Espírito. Porque é no Espírito que a gente consegue ter intimidade com um Deus que é Espírito. Se você não desenvolve a sua espiritualidade, se você não desenvolve o seu eu espiritual, se você não desenvolve a sua mente no sentido da espiritualidade, se você é puramente sensitivo, se você depende apenas das percepções dos 5 sentidos, ou da sua racionalidade, que às vezes a gente diz que a racionalidade é fria, mas ela não é fria, a razão e a emoção caminham juntas, a intuição, está tudo junto. Mas nós temos que caminhar na espiritualidade também. Porque Deus é Espírito, e só pode ser conhecido em Espírito. E talvez você me diga, Zé, mas o que é meu espírito? Eu sei o que é meu corpo, eu entendo mais ou menos o que é minha mente, eu entendo mais ou menos o que é meu coração, mas o que é o meu espírito? Estes são os dilemas, não é? Tem respostas fáceis para isso? Não. Eu já ensinei vocês que a palavra espírito é usada exatamente para aquela coisa que a gente não consegue definir. Então a gente fala que é espiritual. O relacionamento com Deus não consegue ser encaixado nestas relações físicas, táteis, nesta relação visual, nessa relação auditiva. A gente que fala que ouve a Deus, a gente não está falando dos ouvidos. Esta experiência, como foi dito hoje, é de cima para baixo, tem a ver com revelação. O Salmo 34 diz que a sua intimidade Deus reserva para os que o temem. Só consegue ter intimidade com Deus quando você vive em santidade. Deus só se revela, Deus só se dá a conhecer a quem o busca. E aí é que está o mistério. É por isso que eu falo de um cenáculo, de um lugar. É preciso que você o busque. Enquanto você não buscar, você não vai conhecer. Enquanto você não conhecer, eu não tenho como te explicar. Sabe, não tem como explicar as coisas espirituais. Só quem experimentou sabe do que eu estou falando. É como ser batizado no Espírito Santo. Como é que é ser batizado no Espírito Santo? Eu posso dizer o que eu sinto, o que eu vivi, mas eu não tenho como te explicar claramente, porque quem tem, tem. Quem não tem... Quem vive, vive. Quem não vive, não dá para transmitir. Você consegue explicar a dor para alguém? Como é que você explica a dor? Está doendo muito? Está doendo pouco? Qual o seu conceito de muito e pouco? O que é dor para você? A gente não consegue dizer exatamente o que é dor. Né? Onde é que dói? Dói aqui, mas dói assim, latejando, dói esticando. Dói... Não é complicado explicar a dor? Não é só a espiritualidade que é complicado de explicar. Muita coisa é difícil de explicar. O que é a fome? O que é a saudade? O que é o amor? É difícil explicar um monte de coisas. E a espiritualidade também é difícil de explicar. Mas Jesus quer ter intimidade comigo e com você. E só se você tiver de fato percepção espiritual, você vai entender o que é intimidade com Jesus. Jesus queria aquela noite com os discípulos porque ele tinha segredos a dizer. Ele tinha revelações a fazer. E aqui eu quero mudar um pouquinho desse nosso eixo com Deus e entrar um pouco no nosso eixo horizontal. Jesus precisou de amigos.
e precisou de amigos com os quais ele compartilhou os seus sentimentos. Jesus se angustiou naquela noite. João escreve assim: Jesus se angustiou em espírito. Jesus estava triste, angustiado, ele precisou dos seus amigos e falou com eles. Compartilhou a sua angústia. Com quem você compartilha os seus sofrimentos? Com quem você compartilha as suas angústias? Eu sou casado, eu compartilho com a minha esposa. E quando ela é a sua angústia? Você vai compartilhar com quem? Com a minha mãe, que é a sogra dela, que também não gosta dela. Você tem que ter um amigo. Quando ele, seu marido, é sua angústia, com quem você compartilha? Você tem que ter alguém com quem compartilhar. Você tem que ter amigos. Há poucos dias atrás eu falei sobre a questão da confissão. A gente tem que ter amigos com quem a gente possa confessar os nossos pecados. Nós temos que ter amigos com quem a gente compartilha os nossos sofrimentos e as nossas angústias. Porque no mundo nós teremos aflições. Nós temos que ter amigos com quem a gente possa se abrir, com quem a gente possa dizer: eu estou mal. Eu estou mal. Jesus quis dizer para os discípulos também os riscos que eles estavam correndo, que eles seriam tentados. Jesus disse para Pedro naquela noite: Pedro, você vai me negar. Então, tantos amigos são necessários para que a gente possa abrir o coração para eles, mas para que também nós possamos abrir os olhos deles. Isso tem a ver com amizade leal, tem a ver com amizade sincera, tem a ver com amizade verdadeira, que você não constrói por rede social, que você não constrói do dia para a noite. Você constrói na caminhada, você precisa de tempo. O cenáculo, esse espaço da vida em que a gente se relaciona com Deus, também é um lugar onde a gente precisa ter os nossos amigos. É um lugar onde a gente conhece a Deus, mas é um lugar onde a gente se dá a conhecer aos outros. E onde a gente permite que os outros também digam quem nós somos. Entre nós, pastores, existe uma preocupação, que os pastores são solitários e tem muito pastor se suicidando, as pessoas se preocupam com estas coisas. Na verdade, muita gente está se suicidando, inclusive pastores. E, em geral, qual a forma que vemos para tentar amenizar essa dor, esse sofrimento? Você tem que ter amigos, você tem que falar com alguém, você tem que se abrir com alguém. Isso tem a ver com cenáculo, tem a ver com intimidade, tem a ver com pão e vinho, tem a ver com um tempo separado de qualidade, com pessoas com quem você possa abrir o coração. Falar as amenidades da vida, gente, falar sobre futilidades, como futebol, política, economia, amenidades, isso a gente fala com todo mundo. Mas abrir o coração, isso não se faz com todo. Isso demanda confiança. E confiança precisa de relacionamento. Confiança precisa de tempo. Confiança precisa de esforço. Eu creio que nós temos que construir o nosso cenáculo e as nossas amizades. Nós temos que ter o nosso lugar de serviço, o nosso lugar de confissão, o nosso lugar de contrição. Porque depois do cenáculo, eles se separaram. Aliás, eles foram para o jardim e no jardim se separaram. Nós precisamos ter certeza de que estamos com Deus. Porque vai chegar uma hora que a gente vai estar sozinho. Nós temos que ter certeza que temos amigos. E vai chegar um momento que você vai se sentir sozinho. Vai chegar uma circunstância da vida em que você vai perceber que precisa de ajuda. Quem pode te ajudar hoje? Com quem você abre o coração? Quem ora com você? Quem chora com você? Quem ri com você?
Quem se alegra com você? Com quem você quer comer o último pedaço de pão? Hoje pela manhã, na escola dominical, a gente estava falando sobre as últimas coisas, não é? E recentemente teve alguns filmes sobre o fim do mundo. Como você faria? Com quem você passaria os seus últimos momentos se o mundo fosse acabar? Tem um filme interessante, recente sobre isso. Com quem você passaria as últimas horas no fim do mundo? Com quem você conta se você enfrentar um câncer? Com quem você conta se você ficar desempregado? Com quem você contaria se o seu casamento fracassar? É sério. Quem vai te acolher em casa? Se você precisar sair de casa hoje. Para onde você iria? Muita gente está na rua, porque não tem em quem confiar, ou não tiveram. Quando eu fico pensando nessas mulheres vítimas de violência doméstica, por que elas não têm para onde ir? É o Estado? É o Estado. Mas é só o Estado? Ou é a família? Ou é a igreja? Ou são os amigos? Vocês compreendem? Os adolescentes vítimas de violência, as crianças abusadas, por que eles não têm com quem falar? Por que eles têm medo de falar com alguém? Será que não é porque na escola, na igreja, nós gastamos tanto tempo com futilidades, com superficialidade, que a gente não inspira confiança? As crianças deveriam se sentir seguras para falar com os pais, para falar com o pai acerca da mãe, para falar com a mãe acerca do pai. Elas deveriam se sentir seguras para falar com o tio e com a tia da igreja acerca dos seus pais, se as coisas não estão certas lá em casa. Ou ter coragem para falar com os pais, se lá na igreja alguma coisa está errada. Vocês estão entendendo? O ambiente de proteção, o ambiente de cuidado, ele tem que ser eficaz em casa, ele tem que ser eficaz na igreja, ele tem que ser eficaz na sociedade. Para que a gente saiba que nós temos um lugar de refúgio, a gente tem para onde ir, a gente tem com quem contar. Eu confesso que a violência às vezes me deixa indignado, a violência às vezes me deixa frustrado. A violência às vezes me deixa decepcionado e eu sei que muitas pessoas vão projetar essa decepção em Deus. Onde é que está Deus que não elimina a violência? Parece que a forma de eliminar a violência seria eliminar a humanidade. E Deus está tentando nos humanizar e não nos desumanizar. Mas se a gente não construir um espaço para a gente ter intimidade com Deus, e se a gente não construir um espaço para a gente ter vínculos verdadeiros, reais, entre nós, irmãos, nós não seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós não conseguiremos nos relacionar com todos, mas nós temos que ter alguém, mas de preferência alguns, a quem a gente possa dizer, preciso de ajuda, a quem a gente possa dizer, pequei, a quem a gente possa dizer, estou aqui ao teu lado, se você precisa de ajuda. Estou aqui para dizer, você está errado, você está em pecado, você precisa parar com isso. Nós temos que ter gente para nos socorrer. Repartir o pão e o vinho, simbolicamente, nos lembrando da cruz de Cristo, é importante.
Mas eu gostaria que você se lembrasse que Cristo morreu por nós. Cristo sofreu por nós. E nós temos que ter condições de lidar com o sofrimento uns dos outros. Nos ajudar nas dores, nos ajudar nas lutas, nos ajudar na busca por uma espiritualidade saudável. Eu tendo a ver uma igreja cada vez mais superficial, relacionamentos cada vez mais superficiais. E isso é a nossa morte. Se a gente quer viver, temos que nos aprofundar na vida com Deus e na vida uns com os outros. Saia do ostracismo. Abra-se a relacionamentos com Deus e com seus irmãos, com seus familiares. Relacione-se com mais profundidade. E você conhecerá melhor a si mesmo e será conhecido pelos outros. Vamos orar. Senhor, eu sei que muitos de nós estão felizes e vivem bons momentos em sua vida. Mas sei que alguns de nós também estão sofrendo. Alguns de nós têm perguntas a te fazer e não entendem por que estão passando por certos momentos. Alguns de nós, Senhor, gostariam de vencer suas limitações. Outros ainda insistem em negá-las. Alguns de nós sentem o seu fardo muito pesado, Senhor, mas têm dificuldade em entregá-lo a Ti, ou em compartilhá-lo com outras pessoas. Mas talvez alguns de nós estejam de fato sozinhos, porque nós não temos nos aproximado o suficiente para que eles percebam nosso interesse genuíno em ajudá-los. Senhor, nós precisamos de ajuda. Alguns se sentem culpados e precisam de perdão. Alguns se sentem sozinhos e precisam de companhia. Alguns estão enfermos e precisam de cura. Alguns trazem segredos na alma, Senhor, e não conseguem confiar em ninguém para abrir o coração. Somos seres tão complexos, Senhor. Somos seres tão difíceis. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor sonda a nossa alma. E o Senhor é poderoso para nos ajudar. O Senhor é poderoso para levantar o fraco, para perdoar o pecador, para orientar o que está tateando no escuro, procurando um caminho. O Senhor é poderoso para abrir uma porta de livramento para aquele que se sente enclausurado. Senhor, ajuda-nos a nos convertermos a Ti e a nos convertermos uns aos outros, caminharmos não mais sozinhos, isolados, indiferentes, mas caminharmos de forma mais solidária, fraterna, afetiva, efetiva. Queremos ser corpo, Senhor. Queremos ser verdadeiros e genuínos. Que nós tenhamos amparo e proteção, desde a criança até o idoso, principalmente estes, Senhor, que são os mais vulneráveis, que eles encontrem amparo e proteção. Que os adolescentes encontrem pessoas dispostas a ouvi-los e ajudá-los, Senhor, nessa fase tão hormonal da sua vida. Que os jovens encontrem pessoas maduras que possam orientá-los. E que os maduros, Senhor, possam permanecer numa vida sensata. Possam entender que a sabedoria deve ser preservada. E que não joguem fora as famílias que construíram por momentos de insensatez, talvez até mesmo de luxúria. Senhor, muitas vezes nós erramos, não dando valor ao que é precioso e tomando por nobre aquilo que é vil.
nós nos confundimos, Senhor. Ajuda-nos a termos discernimento e sabedoria. Nesses dias confusos desta nossa sociedade apressada e superficial, nós queremos nos tornar pessoas mais densas, mais consistentes. Temos uma fé pessoal, fruto de um relacionamento contigo. Temos um amor genuíno, fruto de um relacionamento contigo. Temos uma esperança serena, fruto de um relacionamento contigo. Nos sentirmos corpo de Cristo, fruto de um relacionamento contigo e com nossos irmãos, em verdadeiro amor. Ajuda-nos, Senhor. Aproxima-nos e une-nos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém.